Sejam muito bem-vindas. Eu sou a doutora Wanderleia Coelho, sou médica multiespecialidades e sou especialista em saúde da mulher há mais de 25 anos. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Ai, doutora, eu não emagreço porque eu sou ansiosa. Tá. Historinha, hein? Vamos lá. Porque você tem que entender primeiro o que é ansiedade e de onde vem a ansiedade, ok? A ansiedade faz parte da nossa vida? Faz. Porque a ansiedade, ela nos move para a ação. Então, é algo que você sai da tua zona. Então, é legal, é o medinho. O medinho, opa, eu tenho que me proteger. Opa, eu tenho que me cuidar. Tá tudo certo. O medinho tá tudo certo. O problema é quando a ansiedade faz com que você perca o controle da situação. Aí que vem a historinha. Tá? Se você tiver uma crise de ansiedade, entrou, descompensou, você vai precisar de uma droga psiquiátrica, isso é fato. Se você não está em crise de ansiedade, você não pode culpar a ansiedade por tudo que acontece na tua vida. Você concorda? Ah, a crise de ansiedade é diferente, você descompensa, Rainha. Você tem falta de ar, parece que você vai infartar, dá uma dor no peito, você vai parar numa urgência de um hospital. É muito louco. Quem já teve crise de ansiedade passa por isso. E sabe, mas mais do que entender o que é ansiedade, o que é a crise de ansiedade, você tem que entender o seguinte: o que está causando tudo isso? O que está causando? Aí vem, pode ser lá atrás, no passado, trauma, geralmente está associado a trauma, estou falando da crise de ansiedade, tá bom? Ansiedade que precisa de remédio. E tem pessoa que passa por isso e não soube lidar, e não soube trabalhar. Traumas de família, seja doença, sejam traumas psicológicos, sejam traumas físicos, abusos na infância. Ixi, tem tanta coisa. Augusto Cury, o doutor Augusto Cury, diz que é o mal do século. Por que é o mal do século? E por que na lista dos países o Brasil está entre o país que tem mais ansioso? E deixa eu te falar, não é mais ansioso, não, é mais ansiosa, tá bom? Eu atendo mulheres, vocês sabem disso, a minha clínica é para mulheres. E numa escala de 0 a 10, eu sempre pergunto para todas as minhas pacientes o quanto que elas são ansiosas. Raríssima tem uma que fala assim, eu não sou ansiosa. Eu as ajudo a lidar com isso, assim como eu quero ajudar você a lidar com isso se você está nesse estágio. Mas sempre o ponto da questão é analisar a causa. Então, o que te traz? Ok, então você já tinha um componente lá atrás antes da menopausa, ou não tinha, e você chegou na menopausa. Agora que você está na menopausa, a menopausa pode estartar, desencadear ou piorar. Pode. Por quê? O que acontece? Vem de novo a alteração nos hormônios, a falência dos nossos ovários, queda nos hormônios. E os hormônios conversam com os neurotransmissores. Então, eu tenho uma substância X que conversa com uma substância Y e elas são interdependentes. E esses neurotransmissores são o que mandam a mensagem entre as células do teu cérebro. Para quê? Para você ter calma, para você relaxar, para você estar feliz, para você ter memória, para você partir para ação. Então, você já tem um problema aqui, ok? Tá. Segura essa aqui. Só que, dentre todos os problemas da menopausa, e eu já cataloguei, se você quiser assistir o meu vídeo, tem 5 anos esse vídeo, os 76 sintomas da menopausa, está disponível no meu canal no YouTube. Vai lá, eu falo de todos os sintomas. Então, não é. Esse é uma parte da história. Só que aí você tem que entender o seguinte: o que está te fazendo ter medo? Porque ansiedade nada mais é o medo. É o medo, ai, será que vai acontecer isso? E se? É sempre o e se, o e se. Ou o e se com você, eu vou pegar um avião. E se o avião cair? Meu filho saiu. E se meu filho for atropelado? A tua vida vira uma loucura, você está com medo. Você não está segura mais para nada, aí você tem que entender por quê. Será que é só a menopausa? A menopausa é um dos fatores que eu já te expliquei que starta. Tudo bem, mas lembrando do ciclo da menopausa, do ciclo da ruína, a menopausa não te estressa? Estressa, né? A menopausa não pode te levar à insônia? Pode te levar à insônia também, tá? Você pode ter dor no corpo? Pode ter dor no corpo. Você pode ficar irritada? Pode ficar irritada. São os sintomas que eu venho abordando,
tá? Você pode ter calorão? Todos esses sintomas, quando eles se interligam, eles podem piorar a tua ansiedade. Por quê? Porque você não está tratando os sintomas. Agora, que eu já vou abordar ele daqui a pouquinho, tem o pior sintoma que eu venho batendo na tecla com você, sempre, rainha, porque muitas vezes você pode estar na vibe para resolver teus problemas da menopausa da terapia de reposição hormonal. Eu sou fanzoca. Eu uso, eu prescrevo. Mas a terapia de reposição hormonal, ela não é o boi. Ela é a carroça. Ela vem depois como um toque, tá? O que eu chamo de cereja do bolo, se você tem um bom médico, se você não tem uma contraindicação, se o médico te deixa segura, se ele está habilitado para lidar com hormônios que vão te fazer bem e tudo mais. Toda a leva lá da terapia de reposição hormonal. O que você tem que entender é o seguinte: o pior sintoma que você pode ter, que te arrebenta a vida e que degringola o teu estado de humor, degringola, se chama essa barriga da menopausa. Entre aspas, alien, que eu chamo de alien. Por que alien? Porque eu falo essa e eu não falo a sua. Porque não tem que estar em você. Então você entende? Pega aí na sua barriga. Essa barriga não tem, essa barriga não é tua, essa barriga não te pertence. Dentro do livre-arbítrio, Deus não deu a escolha para a gente, porque Deus nos quer ver lindas e maravilhosas, porque nós somos uma criação de Deus, nós somos perfeitas. Lembra? A turma diz aí que nós fomos feitas da costela do Adão, não é? Porque Deus quis aperfeiçoar, ele fez o Adão como um protótipo e nos fez depois maravilhosas, bem-humoradas, animadas, todas lindas, sem barba. Mas é isso, rainha. Ó, então, brincadeiras à parte, né? Para você dar um pouco de risada também. Risada faz bem, baixa a ansiedade, desestressa. Se você quer ser a louca e relaxar, sai dando gargalhada, gargalhada, que o cérebro é tão bobo. Olha que coisa louca. Vou fazer um parêntese aqui rápido. O cérebro é tão bobo que se você der gargalhada à toa, começar a rir, tipo uma louca, ele vai entender que você está feliz. Ele vai baixar o estresse, ele vai baixar a ansiedade. Muito legal isso. Né? Ok, então eu falei para você que tem inúmeras causas, que a menopausa é uma causa, que os sintomas da menopausa causam e que a barriga da menopausa é o ponto crucial que piora tudo e eu já vou explicar isso para você. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta agora para todas que estão aí, tá bem? Vamos lá. Primeiro, em que essa eu quero tirar de você. Se você é ansiosa, coloca aí numa escala de 0 a 10 o quanto você é ansiosa. Em que a ansiedade afeta a tua vida? O que você deixa de fazer por ser ansiosa? O que você já perdeu por ser ansiosa? Como é a tua vida vivendo constantemente? Como são as tuas escolhas? Hoje, você pode dizer para mim que o fato de você não ter o controle sobre a tua ansiedade, você come, 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 come doce, come doce, come doce, come o que tem pela frente, e aí tal, o caos só piora na sua vida? Ou em outras coisas? O que você já perdeu por ser ansiosa? 10. Ok. Eu vou ler um pouco enquanto vocês escrevem, tá bem? Boa noite, Leila comentou, a Nilma, a Rosileide. A Leila, vamos lá. Ciclo vicioso brabo, né, Tânia? Eu te entendo. Tá? A Rose diz que é tranquila, ponto fora da curva, a Rose. Vamos lá. Vamos lá. Coloque aí para mim. A Jaqueline, 10, a Manu, 8. A Su está colocando a Sueli Garcia, que impede ela de ter disciplina. O que mais? Vamos lá. Tirem de vocês, rainha. Vão pondo aí. Enquanto vocês estão pondo, eu quero sempre agradecer por você estar aqui, por você compartilhar, por você chamar as amigas, por você dar o seu like. Eu tive síndrome do pânico e de lá para cá, só ladeira abaixo. Sandrinha, olha para mim. Olha para mim só, que é muito sincero que eu vou te falar, Sandra. Se você está acima do peso com essa barriga da menopausa, não deixa de ficar fora do desafio.
de verdade. Tá? Eu estou aqui realmente assim, eu sei que isso vai mudar a tua vida. Vai mudar. Ansiedade 10, 20, loucura, né? Muita coisa, muita ansiedade mesmo. Então, você tem que entender uma coisa, rainha. A ansiedade, ela afeta em muita coisa. Ela pode estragar teus relacionamentos, né? Ela pode fazer você tomar decisões erradas e faz. Ela afasta você das pessoas, que é ansiosa geralmente é irritada, é uma pessoa desagradável, é uma pessoa que reclama de tudo, é uma pessoa negativa. Olha, então olha quanta coisa ruim pode acontecer na sua vida. Tem sintomas relacionados à ansiedade? Tem, pode te dar dor de cabeça, pode te dar dor de estômago, pode te dar dor de barriga, pode te dar alteração no intestino, pode te dar tontura, ou seja, fora todos esses sintomas, pode te dar inchaço, pode te dar tanta coisa, fora tudo isso. Fora a tua manifestação física, você ter uma manifestação no teu comportamento. E aí você não tem o controle das suas decisões. E outra coisa que é super importante, que eu falei para vocês, de todas essas causas que levam e pioram a tua ansiedade, quando eu chego nessa barriga da menopausa, se você já assistiu todas as lives que eu venho falando, essa é a nossa nona live, nona sequencial, sim, eu venho falando, linkando os sintomas da menopausa com essa barriga. Linkando os sintomas da menopausa com essa barriga. E para a ansiedade ainda tem algo mais relevante ainda. Sabe por quê? Presta atenção no que eu vou te falar. Você tem um cérebro aqui, que quando você tem essa barriga, esse teu primeiro cérebro, ele está sofrendo o impacto da inflamação 24/7 gerada pelo Ali. O que é a inflamação 24/7, para quem ainda não sabe? A inflamação 24/7 é você inflamada 24 horas, 7 dias na semana, oriundo essas citocinas de um órgão que se chama Ali, que está aí em você, te habitando, e todo dia você acorda e dorme com esse Ali. Todo dia ele vai minando o teu primeiro cérebro, ok? Então, começa por aí. Ele vai minando tudo, eu já falei. Ele vai minando as tuas articulações e vai te dando dor e tudo que eu venho falando para você. Só que aí nós temos o segundo cérebro. Você sabia que nós temos o segundo cérebro? Que é o segundo cérebro? O nosso intestino. Por que ele é considerado o segundo cérebro? Porque ele tem uma rede de células iguais aqui, próprias. E com essa rede própria, ele produz 90% da nossa serotonina, que é o hormônio do bem-estar, e você está bem, não é? Aqui está tudo bem, ó, acordei, estou feliz, o passarinho está cantando, que coisa legal. E ele produz outros neurotransmissores, e outro que está muito relacionado é a dopamina, que é o hormônio que dá motivação, que te tira da tua zona de conforto, que faz você agir. 50% da dopamina é produzida no intestino. Tem outros? Tem. Noradrenalina, acetilcolina, GABA. Mas tem. Então, você tem um órgão que produz neurotransmissores, essas substâncias que, quando você está tomando um remédio que eu já vou abordar, você está tomando o quê? Algo que imita essas substâncias, só que com efeito colateral. Então, o teu órgão, o teu intestino não está funcionando bem, porque se você tem essa barriga da menopausa, o teu intestino tende a não ser bom. Você tem o que nós chamamos de disbiose. O que é isso? O teu intestino está desequilibrado. Ou você tem muitos gases, ou a tua barriga incha, ou você tem fezes duras, cabrito ou fezes moles, e você evacua a cada 2, 3 dias, uma vez na semana. É uma bagunça teu intestino, rainha. Se o teu intestino é uma bagunça, as tuas bactérias estão uma bagunça. Se as tuas bactérias estão uma bagunça, significa que você está produzindo mais bactéria do mal, e bactéria do mal quer que você retroalimente o Ali. Porque quando você retroalimenta o Ali, você gera mais inflamação, o teu comportamento é mais ansiedade, é menos dopamina e serotonina. Resultado, vem aí todo o teu comportamento. Aí, então, você percebe que a inflamação 24/7 gerada pelo alho vai afetar o teu primeiro cérebro, o teu segundo cérebro? Então, você está sempre perdendo. O teu corpo não está produzindo.
O que você tá, se você tá 10, 20, 30 quilos acima do peso com essa barriga média GGG, como a Jainhas vem falando, sempre, eu venho sempre te perguntando para ver como você tá, eu vou falar mais sobre isso lá numa das aulas do desafio, provavelmente na primeira aula, na segunda-feira. Aí você tem que entender o que está acontecendo com você. O teu corpo não está capacitado para produzir o que você precisa. Então, você não está atuando na causa, mas você tem que entender uma coisa. A raiz do problema, certo? Que piora ou que desencadeia está aqui, ó. Toca aí. Mas toca, porque está dentro de você. Mas isso não tem que estar dentro de você, né? Então, quando você entende que essa barriga piora ou perpetua, você pensa, ok, eu sei que eu tenho que tomar uma decisão. Então, você entra no ciclo da ruína, da ansiedade, barriga da menopausa. E todos os outros estão girando em você, como se você tivesse, você está numa bola de neve, e está nessa bola de neve. E o que acontece quando você está muito ansiosa? Porque você pode estar ansiosa e não tomar remédio. Você pode estar ansiosa e estar tomando remédio. Aí vem sertralina, fluoxetina, já tem um monte de tinas aí, as mais variadas, aumentando a dose. Você vai no psiquiatra, você está tratando o que? A consequência. Você está atuando na raiz, você está atuando na inflamação 24/7, você está atuando no desequilíbrio da tua microbiota intestinal. Não, eu não estou nem falando de outros problemas do passado, que talvez você tenha que fazer uma terapia, porque muito trauma do passado a gente tem que aprender a superar, porque, infelizmente, não dá para mudar o passado. Eu não estou falando dos traumas do passado, da ansiedade que você trouxe por problemas da família, de perdas. Eu também tive perdas, Jair. Eu tive perdas. Eu poderia ter hoje um comportamento realmente descompensado emocionalmente. Mas eu trabalhei a mim. Por quê? Porque eu tomei a decisão. Olha, você percebe que eu falo eu e você tem que falar você? Eu, doutora, eu vou tomar essa decisão. Essa frase tem que ser tua. Porque senão você não vai... Você vai continuar indo no psiquiatra. Eu tenho alunas minhas, e muitas, e não são poucas, que tomavam 2, 3 remédios. Eu tenho uma aluna, e ela, depois de ser aluna, na época em que eu abria para pacientes novas, ela se tornou minha paciente. Ela não só emagreceu 22 quilos, ela tomava olha, e era desde antigo, desde jovem, 4 remédios psiquiátricos. Ela diz hoje para mim, doutora, eu só confio na senhora. Por quê? Aos 50 anos, depois que ela se tornou aluna do programa Magra após os 40, emagreceu, melhorou o intestino. Não sou eu que tiro o remédio, você não tem que parar de tomar nenhum remédio. O psiquiatra tirou os remédios. Ela não toma nenhum remédio. Por quê? Porque ela tirou a inflamação do corpo. Se você não sabe para onde você vai, você fica tipo um barco à deriva. Você precisa de uma estratégia certa para que você ative o teu metabolismo da jovem e com ela você emagrece fácil e rápido. E essa estratégia é um dos pilares do meu método do emagrecimento metabólico. E se você aceitar a minha ajuda, toca na minha foto de perfil, ao lado tem um link. Clica no link, vai lá e se inscreva no desafio.